Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um podcast Pode Incluir Vivências Atípicas. Aqui na apresentação do programa, a Lisandra, a Dani e eu me chamo Janice, sou mãe atípica. Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui em mais um episódio para falar um pouquinho das vivências atípicas, o auxílio à pessoa com deficiência. E hoje não podemos esquecer dos nossos colaboradores, Laboratório Vita Análise, nosso grande Matheus, que faz um trabalho belíssimo aqui em Sombrio e região, vereadores de Balneário Gaivota, Jusa, Donizete, vereadora aqui de Sombrio, e Adriano Magrão, vereador aqui de Sombrio também, que apoiam essa causa, nos incentivam e ajudam a estar aqui passando informação para vocês. E temos também os nossos apoiadores das camisetas, apresentem aí meninas, e os nossos bonés. Os nossos apoiadores são o nosso amigo Adelor, lá de Jacinto Machado, que abraçou a nossa causa de primeira, né? Bonés e camisetas Loriche, de Jacinto Machado. O Skyne Palace Hotel, de Balneário Arroio do Silva. Olim Agro, de Jacinto Machado. E Suprema Agrosaca, rações de Jacinto Machado. É isso aí. Ô Dani, qual é a novidade que a gente tem aí? A nossa novidade é que agora a gente tem um nosso canal no YouTube, né? Pode incluir. Então, pessoal, se inscrevam lá, fica à vontade e assistam muito. Pode incluir vivências atípicas. Hoje estamos com a Renata Escúcio Mariani. Seja muito bem-vinda, Renata. Quanto tempo? Que bom que está aqui hoje com a gente. Para falar um pouquinho sobre... Olá, meninas, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Né? Como a Lisandra falou, meu nome é Renata, sou mãe atípica do Felipe, um garotão de 20 anos, e a gente está aí, né, na luta e estamos aqui mais para troca de informações. Que bom. Felipe, ele tem 20, né? 20 anos. Eu sempre lembro dele, eu lembro do Vitor. O Vitor tem 19, né? O meu mais velho. Então, assim, e são clarinhos, né? Os nossos alemãozinhos bonitinhos. Então, vamos lá. Então, Renata, o Felipe hoje, ele foi diagnosticado com a doença de Batten. Conta pra nós um pouquinho desta doença rara e eu acho que até pouco divulgada, né? Para nós. Então, eu fui pega, né, de surpresa quando o Felipe tinha 9 anos. Começou toda uma longa história, né? Até 9 anos era tida, né, como uma criança normal, vamos se dizer assim. E aí, com 9 anos, ele começou a apresentar comportamentos diferentes e perda gradual da visão. Foi o primeiro prognóstico que a gente, né, começou a nossa luta, a nossa busca. Então, com a perda gradual da visão, a gente teve que sair, né? Sair aqui. Eu morava no Sombrio na época, hoje eu moro do lado da mãe para ela me ajudar, porque ela é minha rede de apoio. E aí a gente saiu de Sombrio, foi para Florianópolis, foi para Joinville, depois a gente foi para São Paulo, até chegar no diagnóstico, né, que foi através de um teste genético da doença de Batten ou a CLN3. Então, o que é um pouquinho? Vou falar um pouquinho dessa condição. Então, a doença de Batten é uma condição que a criança já nasce. E ela não tem só a CLN3, tem CLN1, CLN2, CLN4, tem 13 tipos de CL. São estágios ou não? São diferentes? Diferentes CLs, diferentes tipos. Ok, cada uma se manifesta? Numa idade diferente, tipo a 1 ela se manifesta ali bebezinho, a criança já não anda, dificilmente anda, né? Ela já se manifesta ali mesmo na primeira infância. A 2, ela já se manifesta ali pelos 5, 6 anos. A 3,
ela se manifesta na idade que se manifestou do Felipe, de 9 a 10 anos ali. Entendi. E aí vai evoluindo. Tem algumas CLs que se manifestam na vida adulta. Tipo, eu conheci um rapaz que tinha a CLN 6 e ele já estava formado na faculdade. E se manifestou a CL nele. Então, é uma condição que a criança já nasce, né? Só que ela, né, ao longo da vida, ela começa a se manifestar. Diferente. Aí o Felipe que começou a perda gradual da visão. É o primeiro sintoma. Ele era muito inteligente. E aí, ele foi... O primeiro sintoma que eu notei é que ele foi chegando muito próximo da TV. E muito alto. Escutava a TV muito alto. Primeiro impacto... Não, ele deve ter alguma coisa com... Auditiva. Primeiro, que eu procurei primeiro foi a questão auditiva. Aí fizemos Bera, né? Não deu nada? Não deu nada. Auditiva não era. E aí, um dia, eu tava bem em casa, assim, nunca me esqueço. Tava assim, meu Deus, eu sabia que ele tinha alguma coisa, só que eu não sabia o quê. O que era? Porque ele é assim, ó, desde a infância ali, ele foi um menino muito sapeca, assim. Tipo, muito levado, muito... Ativo. Eu era chamada muito na escola. Ele era muito, assim, enérgico. Ele não parava e tal. Mas até então, tipo assim, eu era novinha. Nunca tinha estudado, né? Eu fui estudar depois, né? Que eu descobri a condição dele. E não tive também o que eu hoje, assim, o tempo que eu estive na escola, né? Foram 8 anos. Eu procurava orientar as mães, sabe? Porque eu não tive essa orientação, assim, mãezinha, quem sabe o teu filho leva em algum neuro, algo pra ver, porque eu só era chamada na escola. Investigar a causa. Isso. E eu já não... chegou um ponto que eu não sabia mais o que fazer. E eu me lembro, assim, que foi uma tarde, eu estava em casa e disse, o que eu vou fazer? Aí eu já tinha levado na auditivo, não era. Vou levar no oftalmo. Eu tinha levado no Sombrio, aqui, só que não tinha descoberto nada. E eu me lembro que naquela tarde eu pesquisei na internet, sim. O primeiro médico que saiu, eu levei. Aí foi ali em Araranguá, o Dr. Gustav. Conhecemos. Muito, oftalmo, né? Oftalmo. E aí lá ele fez todos os testes e fez o exame de fundo de olho. Ele já viu que o Felipe, ele estava com uma mancha na retina. E é ali que começou a investigação toda. Aí dali a gente... O ponto de partida. Aí ali a gente foi para Florianópolis, fez toda a investigação com exames e tal. E aí chegou em Florianópolis, o médico perguntou se nós porventura era casado, tipo, era parente, alguma coisa. Saiu, tipo, que poderia ser retinose pigmentar, essas doenças assim, sabe? Já tinham algumas suspeitas. Já tinha suspeita, mas não da condição dele realmente, né? A condição dele veio em 2017. Eu comecei a lutar em 2014. Olha só. 3 anos, né? Pra conseguir descobrir o que era, né? Ô, Renata, e como é que foi a gestação, assim, nos exames? Não deu nada alterado? Não, foi... Fiz o pré-natal pelo posto de saúde. Tudo certo. Tive a gravidez no tempo certo. Ganhei parto normal. 37 semanas ganhei ele. Tudo tranquilo, assim. Na gravidez não tive nenhuma complicação. Nada. Eu ia até perguntar se não foi prematuro, não. Nada. 37 semanas aí de parto normal não é considerado prematuro. Não é. E na parte, assim, tirando essa questão do Felipe de ser mais hiperativo na infância, era uma criança bem comunicativa, então... E ele tem 20 anos agora? Isso, muito. Ele é muito comunicativo, até hoje. Ele é muito, assim, a Lisandra conhece, né, Lisandra? Nossa. Ele não para de falar. Hoje ainda ele está mais calmo. Ele, devido a... Depois eu vou falar certinho o que afetou hoje já, né? Que não é só a deficiência visual hoje. Mas ele teve uma época que ele ficou com taquilalia.
Ele não conseguia parar de falar. Olha só. Então, ele falava de manhã, da hora que acordava, a hora que dormia. O meu nome era chamado, eu acho que 1000 vezes por dia. Teve uma época, assim, Que idade bem ele tinha difícil. nessa época? Na fase da puberdade. Foi a época mais difícil. Hormônios. Na questão dele. oscilando, com a né? questão Foi muito difícil, assim, ó. Eu nunca imaginei como é que era ter um filho, né? Na puberdade. Eu passei, assim, a gente passou muita dificuldade, assim. Bem difícil. Posso relatar pra vocês, assim. Foi intenso. Bastantes episódios bem difíceis, assim. Renata, falando assim, que na infância ele sempre foi uma criança mais ativa, mais agitada, enfim. E junto com isso eu já ia perguntar como foi receber o diagnóstico de uma condição que é rara, né? Enfim, mas a pergunta é, tu acha que poderia ser diagnosticado ou teria mudado o andamento da condição do Felipe se fosse lá na infância diagnosticada? Elisandra, a condição dele não. Porque como ela é uma doença degenerativa, então assim, ó, com 5 anos ele já sabia ler, tipo assim, ele aprendeu muito, ele Até era muito precoce. inteligente, Aham. muito, sim, Muito cedo. contas. Teve uma época que eu viajava com meu esposo, né, dos 2 aos 5 anos, antes dele ir para a escola. Então assim, placas, ele lia todas. Sim, sempre eu estimulava muito ele, desde pequeno. Contas, novinho, ele já sabia de multiplicar, de dividir, somar, tudo assim, sabe? Então, a condição dele, não. Até quando eu fui, a primeira vez que eu fui para São Paulo foi em 2014. E aí, conversando com a médica lá, que é uma geneticista ocular, e aí eu perguntei para ela sobre a condição dele, porque com todos os exames que eu levei já daqui para lá, ela me alertou, a mãezinha, com essa... Como ele chegou aqui hoje pra mim, porque, tipo, eu descobri aqui, ele tinha 80% de visão. Tipo, demorou uns 6 meses, eu fui pra São Paulo. Eu lembro disso. Ele já tinha, tipo, 50. Tipo, foi muito rápido. A progressão era para ser mais lenta. Isso. Foi de repente, assim. Foi muito. Dos 9 aos 13, ele ficou totalmente deficiente visual. Meu Deus. E as duas vistas da mesma forma. As duas vistas iguais. Primeiro, ele acabou perdendo a visão aqui, porque a gente tem duas visões, né? A central, né? Que eu olho aqui, e a periférica. Então, essa central ele perdeu primeiro. Ele perdeu primeiro a do meio. Isso. Então, ele... Conforme ele foi progredindo, ele olhava assim, ó. Tipo, De porque lado. era o ângulo que ele conseguia enxergar melhor. Busca um ângulo correto. Olha Isso, só. Sabe? Então, e a médica, ela me deixou bem claro, porque ela só atende esses casos, né? E ela me deixou bem claro que na condição dele não teria o que se fazer. Para vocês terem uma ideia, na época, eu paguei uma consulta com diretor do Albert Einstein, para vocês terem uma noção. Na época, o salário mínimo era uns 700 pila. Eu paguei 1.300 a consulta. Nossa, e ele olhou para mim e disse assim, mãe, eu não tenho o que fazer por ele. Ô, Renata, tá, daí tu, né, esse médico do Albert Einstein, tu chegou no Dr. Gustav, agora essa geneticista também. Ocular. Ocular. Quantos profissionais, mais ou menos, tu... Através do Dr. Gustav, ele me mandou para fazer exames. Eu voltei com os exames, tinha possíveis diagnósticos, né? Retinose pigmentar, várias outras que agora me foge a memória. E aí, só que esses diagnósticos seria até que poderia ter perda visuais, eu já sabia desde o início, só que era lenta. E dali ele já me mandou para aquele hospital de olhos lá em Joinville. O Sabá. Isso. Aí de lá, eu cheguei lá, consultei com um doutor muito assim, bem bom, bem entendido, só que ele pegou, a gente mediu lá, eu me lembro que ele mediu lá, o Felipe já tinha perdido muita visão. Isso, tipo, daqui para lá foi uns 2 meses. Então, ele já tinha perdido muita visão. Então, ele disse assim, olha, mãe, eu tenho uma professora minha, ele estudava lá em São Paulo, que é da Universidade Federal, e que ela é geneticista ocular.
eu não consigo fazer nada aqui, então tu tem que ir pra lá. Ah, ele te encaminhou. Ele né? me encaminhou. É, porque ali já é referência a nível de Brasil, né? No Sadala. Isso, e de lá, mesmo ele encaminhando, eu levei 6 meses para conseguir uma consulta com ela. Olha só. Doutora Juliana Salum, muito boa, sim, bem humana. E aí eu cheguei lá em São Paulo, na doutora Juliana Salum, aí levei todos esses exames e tal. Lá ela me pediu muito mais exames. Aí ela queria que eu fizesse lá em São Paulo. Eu fui um dia só para fazer exames. Tudo a custo de vocês. Sim. Tudo. Na época, graças a Deus, assim, que o pai conseguiu ajudar nós bastante, assim, sabe? O teu pai? O meu pai. Ele conseguiu, assim, porque na época era muito caro esses exames, assim, Sim. era... Tipo, meu marido era caminhoneiro, eu trabalhava numa lojinha, meio período, o período que o Felipe estudava. Então era... Daí virou tudo. É. E não tinha tempo a perder, né? Isso, Tem que correr contra o tempo, né? Na verdade, porque muito rápido a progressão e sem saber ao certo o que Isso, se porque teria o que a algo. gente pensava? Estava muito rápido. Cada vez que eu ia no médico era um aperto. Imagina. Tipo, meu Deus, e agora? Né? E aí, até que eu cheguei lá, ela me deixou muito tranquila. Ela disse assim, Renata, a médica, eu nunca me esqueço, mãezinha, pode ficar tranquila que o que tiver que ser feita, eu vou fazer. Tipo assim, eu vou ir atrás, ela participa assim de congresso direto, eu acompanho ela pelas redes sociais. E aí ela disse assim, ó, só que no caso dele, porque como ela já atendia muitos casos, porque a gente pensa assim, aqui a gente quase não conhece, mas eu estou num grupo que tem milhões de mães. Olha só. Sim, várias CLs, né? Sim. A CLN3 é a mais comum. De todas elas, é a mais comum a CLN3, que é a CL juvenil ali. Sabe dizer, tipo, uma porcentagem, Renata? Não. Se eu falar uma porcentagem aqui, uma época eu pesquisava muito essas porcentagens, mas agora não. Porque a gente fala em rara, né? Mas até o quanto é rara, porque se tem várias, acaba que às vezes não é tão rara como a gente acha, né? É, porque eu estou num grupo do Brasil inteiro, então tem gente de todo o país. Mas na nossa região, na verdade, né? E na nossa região tinha uma menina ali no Rio Grande do Sul. Porque é muito interessante deixar não esse alerta, mas é porque às vezes a gente desconhece, até às vezes o próprio profissional que está analisando, às vezes desconhece, né? A gente fala assim, o quanto que foi difícil, o médico passou para outro, para ter esse olhar diferenciado, né? Para saber qual profissional buscar, né? Isso, é fundamental. E aí o diagnóstico dele, o fechado mesmo, aí eu comecei em 2014 lá, daí eu ia de 6 em 6 meses lá com a doutora. Acompanhei tudo ali, e aí eu ficava, cada vez que eu ia lá, a gente, né, era tipo, ir lá pra sofrer, tipo, vamos supor, né? Porque aí foi perdendo. Ela me acalmava muito. Eu perguntava, doutora, mas será que não tem? Será que não tô perdendo tempo? Será que não tem o que fazer, né? Porque a gente fica, né? Porque quando tem ainda uma visão, eu sempre pensava assim, se tivesse alguma coisa para frear Para parar, né? Para estagnar, né? A gente tentou muito, muito, muito enquanto ele tinha visão, assim, sabe? Só que daí eu tinha que fazer um teste genético. O teste genético na época era horrores, era acima do nosso valor, assim. E aí ela ofereceu que ele estava fazendo um estudo lá pela USP, de São Paulo. E aí eu fiz. Ele participou do estudo, daí foi tirado, né, material genético dele, meu e do meu esposo. E aí só que foi para São Paulo, voltou para os Estados Unidos. Voltou inconclusivo. Olha. Por quê? Porque eles acharam só, por exemplo, assim, ó, para ele ter essa condição genética, eles tinham que ter achado um gene recessivo em mim e outro no meu esposo. Sim. Só que eles achavam ou só em mim, eles não falavam quem, ou só no meu esposo. Não deram Não. Aí eles nomearam como um acidente de percurso. Tipo, tinha um gene recessivo e na gravidez ele deu um acidente de percurso e tal.
e ele se desenvolveu, vamos dizer assim. Isso, é. A princípio, teria que ter os dois. Só Isso. tinha um, então, Isso. por E daí algum tu nem motivo. sabe de qual dos dois. Não, mas agora a gente descobriu que é os dois. Agora foi... Ah, A gente... Sente esse... Porque veio, assim, ó, daí era exossoma o nome desse exame que eu fiz. E aí, anos depois, aí eu fiz, aí deu inconclusivo, ela me chamou lá e tal. Ela disse, não, mas aqui no Brasil agora a gente tem um doutor que tá testando, posso enviar o teu material genético, é pela USP e tal? Não, pode. Aí, ali eles acharam, lá nos Estados Unidos deu inconclusivo, ali eles acharam essa que só um, entendeu? Só eu, tipo, tinha que dar 5, deu 4. Ele tinha todas as características, nele eles acharam a doença, entendeu? A condição nele tinha. E só não achava em mim e no meu esposo, os dois. Então, a gente já sabia que era, só que não tinha, assim, conseguido achar nos dois. E aí, agora que eu fiz um tratamento para engravidar, eu fiz um outro teste genético para ver se nós dois tinha. Daí é um outro exame que já veio agora mais aperfeiçoado, assim, sabe? Aqui no Brasil mesmo? Não, foi na época da pandemia, ali foi para Portugal. Ah, pra fora também. É. E aí aí eles acharam nos dois. Que daí eles pesquisaram só, tipo, em cima de nós dois, entendeu? Tipo, fizeram uma investigação mais restrita para achar. Daí é um exame assim já. Daí acharam nos dois. Aí agora concluíram daí, que... tipo, ficou concluído, né? Assim, nele já tinha certeza que ele tinha. Sim. Só faltava ainda essa, tipo, foi um acidente de percurso, ou os dois têm. Ô, Renata, e cada vez que tu chegava lá, era passado um tratamento ou era só analisado como que estava? Era só analisado como estava, ela me orientava quanto à escola, tipo, não tinha muito o que se fazer, entendeu? O que eu deveria colocar ele em terapias, em coisas assim, né? Porque, tipo, como foi ali na pré-adolescência, ele teve uma depressão muito grande no início. Foi bem difícil, né? Imagina. Eu ia perguntar como é que foi o diagnóstico para a família, né? De uma doença rara e progressiva. E para ele também, porque não tem, né? Para nós, em 2017, assim, quando a gente pegou o primeiro diagnóstico, foi, tipo, se abriu um buraco ali e a gente ficamos, eu e meu esposo, a gente foi de caminhão nessa consulta e a gente ficou em São Paulo 3 dias, 3 noites chorando e não conseguindo dormir. Tipo, eu só pensava porque nisso tudo a gente vai pesquisando sobre a doença e achando gente. Aí tinha um menino aqui de Porto Alegre, que a mãe dele tinha um jogador para patrocinar esse exame e ela fez. E aí saiu, tipo, dentro de 6 meses saiu o resultado. E era essa doença do Felipe. Mas é demorado, né? 6 meses para sair o resultado. Porque é uma investigação muito minuciosa, né? É muito gente, tem que... bem... E aí eu pensava, tomara que não seja essa doença. Tomara que não seja. Que daí eu conversava com essa mãe, sabe? Só que foi a mesma. E a médica já tinha, assim, sabe, tipo, indicado que poderia ser e tal. Porque, tipo, quando o médico tem muita experiência nessa área, já sabe, né? Não, tipo... E ele, como reagiu? Ele teve, assim, no início, aí eu fiquei bem forte. A gente ficou muito forte, assim, quando recebemos o diagnóstico. Porque ele estava com... Ele estava com 9. A fase mais difícil para ele foi ali quando ele começou a enxergar vultos, que foi ali... E tu foi explicando a situação para ele? 11 anos ali até os 13. Eu me lembro, assim, É bem forte, assim, sabe, que eu vou falar, mas eu chegava ele chegava da escola, ele se jogava no chão e pedia para mim matar ele. Ai, meu Deus. Meu Deus. Mãe, me mata que eu não quero ver nessa escuridão. Foi bem difícil. Meu Deus. Bem difícil. E aí eu só cuidava, porque ele se jogava no chão, se batia todo. Eu cuidava pra ele não se machucar e ia pro outro quarto, que daí o meu esposo viajava, era eu e ele sozinhos, a maioria do tempo em casa. E tu forte ali? Forte, mas eu ia pro outro quarto, nossa, quando passava assim, que eu me distraía, aí eu desabava, assim. Aí teve um tempo, assim, aí ele se fortaleceu, aí passou um tempo, o ser humano, ele se adapta.
a sorte que a gente se adapta ao meio. Não E é aí à ele toa, se adaptou, né? A escola que ele foi, que era lá na Mota Pires, acolheu muito bem ele. Qual que era essa? Mota Pires, ali na... Na Sanga da Talca? É. Ah. Foi muito acolhida, assim. Era uma escola que já vinha atendendo muitos alunos com deficiência visual. Eu ia dizer, era a única que na região tinha um núcleo Isso. para deficiência visual. Ah, é? Eu lembro que a gente estava com uma dificuldade, a Renata, de se trocava ideia, que a gente não tinha um núcleo de deficiência visual. E ali eles conseguiam adaptar as atividades, a acessibilidade para ele? Tudo. Pensa numa escola. Ela é referência até hoje, se vocês Que maravilha. for Eu não lá. sabia que legal. Hoje tem bastante crianças com deficiência visual que estudam lá. E ele aprendeu braille muito rápido também, né? Aprendeu. Hoje ele não sabe mais, mas ele aprendeu. Ele não sabe. É porque Ele com vai o perdendo. tempo ele foi o cognitivo dele. Vai afetando também. Foi. Hoje ele tem uma deficiência intelectual moderada. E aí começou também em 2022 convulsões. Eu li a respeito disso. A compulsão também começou. E aí a primeira convulsão em 2022, nunca me esqueço, foi nas férias ali do meio do ano ali. E ele deu 2 convulsões nesse dia e ele ficou totalmente diferente, assim. Ficou outro. Esqueceu de bastante coisa. Mas... Esqueceu, ficou agressivo. Nessa fase aí que ele ficou muito agressivo. Eu tive que ficar 1 ano com ele, que daí ele estava nessa época no 2º ano do médio. Ele teve que ficar 1 ano em casa, porque, nem nós, assim, sabe, a gente conseguia, porque ele é muito grande, forte. A gente fala dessa degeneração, né? Ela parte do É no cérebro. É tudo no cérebro. A médica me explicou que a gente tem um ácido que, conforme a gente vai vivendo, né, a gente vai produzindo esse ácido. E à noite, quando a gente dorme, a gente tem um contra-ácido, vamos supor assim, Olha só. que faz a limpeza nas células para não morrer. E ele não tem esse contra. Então, por isso que conforme mais a criança for vivendo, mais vai degenerando. Acumulando. Isso. Então, aonde que vai ficando acumulado, esse ácido vai morrendo. Aí a primeira que morre é as células da visão. Aí depois vai para as outras partes. Motora, fala, essas coisas todas aí. O cérebro comanda tudo, né? Isso, Mas Ô, Renata, que força, hein, Renata? Eu não posso nem imaginar, assim. Eu Meu lembro Deus. uma vez que... Não sei se tu te recorda que vocês foram lá em casa e o Felipe... Eu acho que ele já estava com uma perda de visão bem acentuada e eu acho que é difícil uma criança que viu todo mundo andava de... Eu lembro ele querendo andar de bicicleta, né? E ele pediu para jogar videogame com o Vitor, né? E ele foi jogar videogame. E a Renata já disse que ele já estava com uma perda bem... Só que eu digo assim, o quanto difícil é, né? Para quem está próximo, como os pais também, mas para a criança, né? Porque conseguir... o problema talvez, Não, né? para ele foi muito difícil. porque ele fazia, né? Ele fazia tudo e daí, de repente, foi perdendo isso tudo, né? É isso que deve ser difícil para ele compreender e aceitar, né? Mas, Renata, e a família em si? Né? Tu falou que a tua mãe te ajuda. Teu pai te ajudou também, as consultas ali. Eles são a minha base de apoio, a minha rede de apoio, assim, sabe? Sempre foram muito presentes, assim. Quando eu chegava... Tinha dia que tu desaba, né? Tinha dia que tu acabava desabando. Então, tive sempre muito apoio da minha família. Tanto pai, mãe, irmãs. Sempre colocando pra cima. E aí, eu fui estudar, porque assim, ó... Eu tinha duas opções. Ou eu me tocava numa cama... E ficava... Já vi a tua mãe e a Típica falando a mesma questão. Ou eu lutava. A mesma frase. Então, assim, ó, enquanto eu lutei, assim, eu estudei, né? Todas as áreas, primeira coisa que eu me formei, tudo que era para deficiência visual eu fiz. Braille, tecnologias assistivas, tal.
tentei, né, ensinar, passei o meu melhor para ele, só que ele sempre rejeitou muito, tipo assim, o que é de tecnologia. Ele não consegue, ele não... Então, assim, chegou um tempo, eu coloquei leitores de tela, tentei ensinar tudo certinho, só que ele nunca queria, não foi uma coisa que ele... Então, chegou um tempo que eu disse assim, não, quero que ele seja feliz. Se ele não tá feliz assim, então vamos deixar para ver. Não vou insistir, né? E a Renata, ela se dedicou tanto a isso, eu acho que igual muitas mães, que eu acho que a gente acaba tendo uma escolha que não é a que nós queríamos, mas é a única saída que a gente tem, enfim, de acabar estudando muito sobre aquilo, e acaba que tu vira um especialista. E a Renata, ela virou professora de AE, de atendimento educacional especializado, e com foco, né? Ela fez especializações dentro da deficiência visual e foi para a escola ainda ensinar isso, além de ter que auxiliar o filho. É fantástica, Renata, assim, não tem o que dizer, assim. E aí depois, assim, do diagnóstico, primeiro eu estudei muito DV, muito. Aí depois, quando veio todo esse diagnóstico e tal, aí eu migrei para outra área. Eu migrei para entender o autismo. Eu estudei muito. Fiz aba, especialização, várias especializações. Por último, fiz um mestrado em educação inclusiva. Estudei muita comunicação alternativa. E ainda é um desejo mais para frente de trabalhar nessa área, assim. Tão importante, né? Tão Renata, boa. tu sabe que tem, né, um software que o cérebro comanda, né? Tem várias... Eu já... tem até um óculos agora, né? Tem da Ray-Ban, que é da Meta. Uhum. Até tem uma que é deficiente visual ali da Sanga da Toca, ela tá testando. Se for bom, eu vou comprar pra ele. Porque ele, tipo... olha, daí fala o que tá vendo na frente. Tipo assim, tem uma pessoa, tá de camiseta tal. Descreve. Isso, descreve. Que legal. E não é um preço tão caro que eles lançaram, um preço bom, assim. Porque tem uns que são bem alto valor, Sim, né? teve um que eu fui lá em São Paulo testar que era fora das minhas condições. E teve... Acho que é a Dani. O que tu gostaria que as pessoas soubessem sobre essa doença? O que eu gostaria que as pessoas soubessem, né? É uma condição, uma realidade bem difícil, sim, muitas vezes de se lidar com ele. Hoje, graças a Deus, que ele está numa vibe bem tranquila, assim, passou a fase da puberdade, passou essa fase, assim, de muita oscilação de humor, mas, assim, eu já deixei de ir em muitos locais por conta que ele se desorganizava muito, ele acabava, tipo assim... próprio se batendo e às vezes me batia. Tipo, ele tinha crises, assim, era uma crise, Teve uma época que ele teve muitas crises antes das convulsões, assim. Tipo, muitas crises, assim, que a gente não entendia, sabe? Ele tava tipo assim, sempre ele teve que tomar muita medicação pra acalmar. Eu ia perguntar isso. Muita medicação. Hoje ele toma, é a fase que ele tá com menos medicação. Ele toma mais para convulsões e toma para dormir. Assim. Ansiolítico? Isso, Ele toma 3 medicações hoje. É a fase que ele tá com menos medicações, assim. Que bom. E nunca teve nenhum auxílio do governo federal, município? Nunca tentou? Auxílio, ele teve uma época, enquanto eu não entrei porque eu não fui concursada, aí eu tive o auxílio, né? Isso, mas quanto aos exames, quanto a essas tecnologias assistivas, alguns recursos, não? Exames médicos, nada? Não. Que é bem caro, uma coisa especializada. Mas tu tentou ou tu já sempre buscou fazer na parte porque particular? como era... Eu, assim,
ser sincera, eu não tentei buscar, sabe? Como era, tipo assim, um especialista. Não ia ter, né? Uma coisa longe, específica. Já era difícil. Isso, entendeu? Tipo, Até esperar até vir. É. Não tinha. Particular né? já não é, já demorava, quanto mais, Já não né? é Imagina fácil. esperar e... Ô, Renata, e em casa, assim, tu teve que adaptar toda a casa? Conseguiu fazer adaptações para ele? Como é que é? em casa hoje ele está menos, assim, hoje ele está perdendo o senso de direção. Assim, tinha uma época que ele se virava muito bem dentro de casa, sabe, assim, ele sabia onde que era o quarto, sabia onde que era o banheiro, não batia nas coisas. A gente frequentou uma época a Divisul lá em Criciúma, que é uma associação que tem de deficiente visual. Ele aprendeu a andar de bengala, várias... As questões da calçada, a tátil Isso, ali. Qual é o nome? é a Divisul. A Diviso. A Divisul. Tem uma associação de deficientes visuais lá. Então, ele fazia, tipo, atividades da vida diária lá e mobilidade. Então, uma época assim, eu acho que foi uns 3 anos ele ficou fazendo. Só que ele nunca aceitou muito bem, por exemplo, a bengala. Não aceita. Ele prefere que eu leve, né? No caso, eu sou a bengala dele. Ele gruda no meu... apoio. no meu braço e... Do que a bengala. É. Na escola ele ainda leva pra escola, para pai, né? Que agora ele vai. Ele frequenta Mas o pai. único local que ele leva. Gente, vamos encerrar este episódio que está maravilhoso, riquíssimo. E fiquem ligados com a gente que vai ter a parte 2 com essa fase escolar e saber como o Felipe está hoje, no dia a dia. Fiquem ligados. Tchau. Tchau. Até mais.